Anteriormente, no universo cinematográfico de Homem-Aranha, a série animada. Porra, o Harry, além de calvo, é mó filhinho de papai. E percebendo isso, ela vai embora com o Aranha, deixando o Harry na mão. Mary Jane, você está criando um monstro, porém, esse monstro, outros crossovers, a volta do Venom, qual é a missão que a Madame Teia tem pro Aranha e como termina toda essa história, veremos aí na segunda e última parte desse vídeo. E então é por isso que hoje Homem-Aranha série de 1994, segunda e última parte. Mas antes uma mensagem dos nossos patrocinadores, porque se você, meu amigo, assim como eu, tá perdendo o cabelo, tá ficando calvo igual ao Harry que perdeu a namorada por isso, saiba que aqui vai a solução. A Manual é uma empresa britânica que oferece tratamentos para calvície em estágios iniciais e mais avançados de maneira totalmente digital. Ah, craque, mas isso não vai acontecer comigo. Bom, era isso que eu pensava até descobrir que 50% dos homens no planeta Terra sofrem com a calvície. Acessando o site da Manual e respondendo um questionário, um médico especializado vai direcionar um tratamento específico para o teu caso. Os produtos chegam na sua casa, assim como chegaram na minha, com valores a partir de R$25 por mês. E se você tiver alguma dúvida ao longo de todo o processo, um médico te ajuda com isso sem que você precise ir para a Turquia meter um implante caro. Utilizando o cupom CLARK40, você recebe 40% de desconto no seu primeiro pedido. Porra, quer mais o que? Tem algum tipo de medo? Relaxa, porque a Manual tem selo de certificado sem no Reclame Aqui, o nível mais alto da plataforma. Então quer se livrar dessa maldição e tapar essa careca? Acesse o primeiro link da descrição e adquira a Manual. Ademais, o Instagram deles com testemunhos de alguns clientes também estará na descrição. Sigo. As coisas seguem e aqui conhecemos Cletus Cassidy, um criminoso sociopata psicopata que é preso pela polícia e vai parar numa cela ao lado do Ed. Ei, cara, eu podia comer você no café! Ah, é? Eu ia dar uma bela indigestão, cara! Bom, as coisas iam até bem, porém adivinha só quem retorna do espaço? Simbiose, que vai até a prisão e se funde novamente ao Brock. Ed, é você? Não existe mais Ed, nem mais simbionte. Somente Venom. E como a simbiose voltou e achou o Brock, crack? Com nada mais, nada menos e nada mais que a ajuda do Mordo, que fez tudo isso obviamente porque ainda quer libertar o Dormammu. Então ele chama o Venom e pede para que ele roube uma sonda interdimensional das empresas Stark para trazer a entidade de volta. O Aranha, é claro, vai tentar impedir, porém Venom está mais forte do que nunca e vence. Mas adivinha só quem aparece para ajudar? Máquina de Combate, que junto ao Aranha até consegue impedir o Venom. Porém, entretanto, todavia, lembra do Cassidy? Então, o Dormammu meio que sabia que a simbiose ia meio que se reproduzir e fez com que uma parte dela se fundisse ao Cassidy, criando assim o Carnificina. Chame-nos de Carnificina. Carnificina? É um outro simbionte. Juntos eles derrotam o Aranha até que com uma certa facilidade. Porém, quando o Carnificina está prestes a matá-lo, a psicóloga que cuidava do Ed na prisão chega, ele fica meio que com a consciência pesada, impede isso e as simbioses começam a brigar entre si com o Venom dizendo: pode parar, amiga, o Homem-Aranha é só meu. De qualquer forma, nesse momento o Mordo aparece para dar uma lição de moral nos dois, e juntos eles vão embora com a sonda interdimensional. Depois da briga, o Máquina de Combate ficou meio ferrado, porém Tony Stark diz que vai enviar um cara para cuidar de tudo, e esse cara, sim, é o Homem de Ferro. Mas pode tirando essa música, porque o Homem de Ferro na verdade já chega apanhando e o Venom só não mata um dos dois porque a psicóloga chega novamente, tenta fazer com que ele não se renda à simbiose e ele vai embora com ela. Aqui o Ed, igual ao Peter, tem a sua própria luta interna contra a simbiose, e com a ajuda do Connors, da psicóloga e principalmente pela força de vontade dele mesmo, ele consegue se livrar dessa maldição. Gado demais, deixou a simbiose por causa de mulher. O problema é que em paralelo a tudo isso, Carnificina ainda tá tocando terror em geral pra reunir a energia vital dos outros e passar pro Dormammu. Então o Aranha vai atrás, tenta impedir, apanha pra caramba e por fim o Carnificina vai embora levando a psicóloga junto. Peter Parker então acaba indo pedir ajuda ao Ed, que pra salvar a psicóloga se funde novamente a simbiose, junta o Homem de Ferro e o Aranha vai pra porrada contra o Carnificina e o Mordo.
No final, Carnificina vai parar na dimensão do Dormammu, e pra salvar a psicóloga, o Venom também se sacrifica indo pra lá. Em seguida, o Stark vê que a tecnologia interdimensional é um problema e decide parar os experimentos com ela. Porém, um dos cabeças desse projeto, o Dr. On, fica muito bolado porque fala que esse é o trabalho da vida dele. E aí, quem aproveita toda essa situação é o Rei do Crime, que contrata o cara e financia o projeto. Enquanto isso, Peter Parker tá dando um passeio com a Mary Jane e as coisas estão bastante calmas. Porém, o Dr. On faz merda, faz com que acidentalmente os portais interdimensionais se espalhem por toda a cidade e quando entra lá dentro acaba ganhando o poder de viajar entre dimensões, se tornando assim o Mancha. O doutor até que não é um cara mau, porém pra se livrar do Rei do Crime e bancar sua pesquisa sozinho, ele decide roubar um banco, onde o Aranha tenta impedir, não consegue e diga-se de passagem, os poderes desse cara são interessantes pra caramba, o Aranha sofre contra o maluco. Em determinado momento, o Mancha tenta atacar o Rei do Crime, mas o Rei do Crime sequestra a mulher que o Mancha gosta para que o Mancha faça tudo o que ele quer. Então é aqui que, por ordem do Rei do Crime, ele ataca o Aranha. Mas ao invés de caírem na porrada até a morte, o Aranha percebe que ele não é um cara mau e juntos, os dois vão pra porrada contra o Rei do Crime. Tenho esperado por isso há muito tempo. O que tem em mente? O concurso de quem come mais torta? Perdoe-me, mas eu sinceramente tava torcendo muito pro Aranha fazer uma piada gordofóbica contra esse cara. De qualquer forma, eles param a briga porque tem um portal crescendo cada vez mais e se continuar assim a Terra vai acabar sendo sugada. Então, com a ajuda do próprio Rei do Crime, do Aranha e do Mancha que se sacrifica para fechar o portal, as coisas voltam à normalidade. Na vida pessoal, com a Mary Jane o Parker tá mó de boa, apesar de que ela tem medo porque acredita que os dois juntos atraem problemas. E enquanto isso, o Harry tá muito bolado porque pra ele o Pete é um ladrão de namorada. Devolve minha casada, arrombado. A Felicia, enquanto isso, tá de noivado com esse cara. Porém, ela gosta do Aranha e o Peter até pensa em gostar dela como Aranha e da Mary Jane como Peter. Esse é o espetacular moleque piranha. Depois ele vê que isso não faz sentido. E a coisa aqui só vai pra frente mesmo quando o Duende Macabro consegue esse objeto que dilata o tempo. E aí, o Rei do Crime fica interessado, eles meio que fazem uma parceria pra roubar bancos, o Homem-Aranha tenta impedir e adivinha quem também se mete nessa? Duende Verde, que cai na porrada com o Duende Macabro e em determinado momento descobrimos que o Duende Macabro é o noivo da Felícia. Jason Philip Macondale, para ser preciso. Nesse momento o Duende Verde chega, sequestra o Macabro e derrota esses dois. Porém o Miranha aparece, derrota o Duende Verde fazendo com que ele fuja, entrega o Duende Macabro pra polícia e no final ainda consola a Felícia. Alguns dias se passam e o Aranha vai até a Madame Teia dizer que não quer mais saber de missão nenhuma. Até porque ele já tem a Mary Jane e sua vida agora está completa. Completa ou não, quem acaba retornando aqui é o Duende, que descobre a identidade do Aranha que por algum motivo decide tirar a máscara nesse lugar que a qualquer momento pode passar alguém. Como nesse dia é o aniversário do Harry, o Norman faz com que o Harry convide o Peter pra lá e o trata com muita estranheza. Osborn nunca foi tão amigável comigo antes. Seu aperto de mão está ficando mais forte. Ele teria quebrado a minha mão se não fosse pela minha força de aranha. Diga-se de passagem, essas adaptações do roteiro são geniais. Eu de verdade queria muito ver algo assim em algum filme live action do Aranha. Bom, o Norman na hora do jantar fica: haha, eu e tu tem um segredo, né, Peter? Que tal a gente contar pra galera aqui? E com medo que o Duende revele sua identidade, Peter Parker causa uma pequena explosão lá dentro, todo mundo sai correndo e ele aproveita pra cair na porrada com o Duende. Inclusive, comparado à primeira parte desse vídeo, dá pra notar uma clara melhora aqui nas cenas de ação. Usando o objeto que dilata o tempo, Norman foge da briga e acaba sequestrando a Mary Jane. Então ela acaba caindo, o Aranha acha que ela pode ter morrido e vai atrás do Duende atrás de vingança. Acidentalmente, o Duende no meio da porrada acaba abrindo um portal pra não sei aonde. Então o Aranha ainda tenta salvá-lo, porém... Sim, sinto que o Sam Raimi pegou muitas inspirações dessa série pro seu filme. Fato é que, se sentindo culpado pelo sumiço / morte da Mary Jane, Peter Parker fica triste pra caramba e novamente entra naquela de querer desistir de ser o Aranha. Porém, não desiste e vai conversar com a Felícia porque ela também teve muitas perdas e provavelmente vai entender sua dor.
A Felícia, no entanto, tá mais triste ainda, e tudo piora quando o Octopus ataca e ameaça a mãe dela porque há muitos e muitos anos atrás, o gato, pai da Felícia, descobriu a fórmula do super soldado. Sim, a do Capitão América. E aí o Octopus, o rei do crime, mais um monte de gente, quer tirar proveito disso. Então tiram o gato da prisão que ele tá e a Felícia inclusive acreditava que seu pai estava morto. O gato obviamente é o único que sabe e não quer revelar a fórmula. Porém ameaçam a filha dele, bom, eles descobrem, aplicam na Felícia e eu não entendi muito bem. Pelo que parece ela tem o poder de ativar e desativar o soro do corpo quando quiser. Meio esquisito. E mais esquisito ainda é os vilões darem o super soro logo pra ela que nem da gangue deles é. Enfim, Felícia então se torna a Gata Negra. Gostou. E aí o rei do crime, como tem o seu pai de refém, faz com que ela trabalhe pra ele. O plano do vilão é construir um exército de super soldados. Porém, de qualquer forma, a gata consegue pedir ajuda ao Aranha, eles libertam o gato, que destrói a fórmula do soro e as coisas acabam terminando com o gato indo embora pra prisão da SHIELD porque acredita que com ele lá, todos ficariam mais seguros. Em seguida, a Gata Negra passa a trabalhar junto com o Aranha mesmo sem a vontade dele porque ele tem medo que mais alguém se machuque por sua causa. Porém, ela fica o seguindo, não para de encher o saco e em determinado momento até mostra ser bem prestativa. Prestativa e gostosa. Apesar disso, Pinto Parker não se aproxima tanto porque ainda tem medo que algo aconteça com as pessoas que ele gosta. E em paralelo a isso, adivinha qual outro personagem retorna aqui? Morbius, que estava hibernando numa caverna que nem morcego, é pego por uns cientistas que querem fazer com que ele volte ao normal, porém, dá errado e ele desperta destruindo tudo. Puta que pariu, o cara tava quieto e foram mexer. Todo mundo acaba se envolvendo nessa confusão. Homem-Aranha, Rei do Crime, Felícia / Gata Negra que fala que ainda o ama, etc, etc. Morbius pede pra que ela acabe com sua dor. Então Felícia aceita e quando vai dar um tiro nele com algo que vai devolvê-lo para as profundezas do sono e hibernação, eles são atacados por uns capangas do Rei do Crime que sequestram o Morbius. Querendo controlar os poderes do vampiro, os vilões até conseguem fazer com que o Morbius volte à sua fase anterior. E aí o Aranha com a Gata Negra invade o local, cai na porrada com os caras e o vampiro por fim sai correndo. No dia seguinte, sabendo desse papo todo, outra vampira dá as caras por aqui. Uma tal de Rainha Vampira que quer transformar todo mundo em vampiro. É o Lagarto versão vampiro. A galera logo tenta matar a vilã. Porém, adivinha quem aparece por aqui? Blade, porque essa vampira é a mãe dele. Então ele fica querendo levar ela pra longe pra ver se consegue curá-la. Começa uma porradaria generalizada e até o próprio Morbius aparece pra brigar contra a mulher. O Morbius tá muito do bem aqui, apesar de estar praticamente sem forças porque precisa se alimentar. A Rainha Vampira acaba fugindo e o Blade vai atrás. Então todo mundo vai atrás também. Depois de uma briga, Felícia e Morbius decidem seguir caminhos sozinhos atrás da mãe do Blade com o Blade. Ou seja, mais uma vez o nosso querido Parker está sozinho. Adeus, Gata Negra. Eu sei que em breve você voltará, mas eu sempre me lembrarei de você como a personagem mais gatinha dessa série. Bom, as coisas seguem, e enquanto isso, o Harry ainda tem uns pesadelos esquisitos com o Duende e com o Homem-Aranha. Enquanto isso também, lembra que o Duende ficou preso naquela espécie de buraco negro? Então, dali ele consegue entrar em contato com o Harry, começa a passar umas coordenadas e alguns momentos depois o Duende Verde suspeitosamente aparece depois que o Harry inala um gás verde. Inclusive a explicação aqui sobre como o Duende entra em contato com o subconsciente do Harry é bem mais aceitável do que os filmes em live action. Lá dá a entender que o Harry tá maluco, já aqui dá a entender que o Duende de dentro do buraco negro consegue entrar em contato com ele. Facilmente dessa vez o Aranha o derrota e descobre que sim, Harry que agora tá como Duende. Porém o Harry também descobre que o Aranha é o Peter, então tá aí, tá feita a bagunça. Harry foge, e enquanto isso adivinha quem dá as caras por aqui de novo? Punisher, que por causa do sumiço da Mary Jane acredita que o Peter é o Duende. Ao invés de falar que não é o Duende e sim o Aranha, já que o Punisher já sabe que o Aranha é do bem, o Peter decide meter o louco e fugir usando acessórios do Duende que ele achou com o Harry. E apesar disso ser uma puta ideia ruim, confesso que foi legal ver o Parker usando o planador.
O problema é que nesse momento, o Harry aparece pra atacar os dois. E depois de descobrir que o seu pai é o Duende, o Harry fica mais louco e mais focado do que nunca pra ver se finalmente consegue dar orgulho ao Osborn e destrói o Peter, que pra ele é um traidor, ladrão de casadas. De qualquer forma, ele acaba sendo derrotado. E em seguida, Mary Jane Watson retorna porque na verdade era óbvio que ela não estava morta. Ou será que estava? Depois dela ter passado ao lado do Aranha por tantas e tantas coisas, Peter Parker decide tomar uma decisão. Tudo isso me fez perceber o quanto você é preciosa pra mim. Mas eu estou apaixonada por um grande rapaz. Mary Jane, há uma coisa que preciso mostrar a você. Depois disso, ele pede a MJ em casamento. E a reação dela é a melhor de todas. Quer se casar comigo? Mary Jane! Puta que pariu, se eu peço a mulher em casamento e ela mete uma dessas, eu com certeza entro em depressão. Mas na verdade ela aceita, e só fez isso pra provar que sempre que precisar, Peter Parker estará lá. Para ser padrinho de casamento, eles vão convidar o Dr. Cotoco. Porém, 3 lagartos aparecem dizendo que são filhos do Connors, sequestram o doutor e acabam levando a Mary Jane junto. Mas como assim filhos do Connors, craque? Bom, o Connors fazia experimentos e esses experimentos acidentalmente fizeram com que esses lagartos evoluíssem e agora eles querem pensão. Enfim, com a ajuda do próprio Connors, Mary Jane escapa. Então o Aranha aparece, fala pra ela fugir e ela fica com raiva disso porque queria ajudar. De qualquer forma, as coisas seguem, o Dr. Connors se transforma, mesmo sem a sua vontade, em lagarto. Então toda a sua personalidade muda e ele diz: sim, seus porra, eu sou o pai de vocês e o que a gente tem que fazer é destruir os humanos. Em paralelo a tudo isso, Mary Jane foi até a senhora Connors e lá elas descobrem que o doutor deixou essa bomba que precisava ser ativada. Caso alguma merda aconteça, levam juntas a bomba até o esgoto e quando ativada, todos os lagartos e o próprio Dr. Connors voltam à normalidade. Depois disso, Peter percebe que a Mary Jane, além de ser linda, é muito foda. Então sim, o moleque piranha tá mais que apaixonado. O dia do casamento de Peter Parker logo chega, porém nesse mesmo dia ele enfrenta o Homem-Escorpião, ele ganha um presente de casamento como Peter Parker do Wilson Fisk, que obviamente não sabe que o Peter é o Aranha, e também enfrenta nada mais nada menos nada mais que o próprio Harry / Duende, que atrapalha totalmente o casamento porque, claro, ele ainda tem ódio do Peter pelo Peter ter roubado a casada dele e quer casar com a Mary Jane no lugar do Peter. É muito boa essa parte porque o padre desmaia de medo, aí o Harry faz com que ele acorde e diz: bora amigão, continua esse casamento aí. De qualquer forma, o Aranha intervém, a Liz, personagem que mal apareceu na série direita, intervém dizendo que ama o Harry, mesmo nunca tendo dado nem um beijinho nele. Finalmente o nosso espetacular moleque piranha se torna um homem casado com os anéis de May e Ben Parker. Felicitações, Peter. O dono desse canal deseja tudo de bom pra você e sua casada. Como o Peter Parker alugou um AP pra morar junto com a MJ num bairro meio paia, a May decide que vai vender a casa pra morar com a tia da Mary Jane. Porém, o Parker sente que a tia May, por algum motivo, tá escondendo algo muito sério dele. Logo, esse cara chamado Milo aparece dizendo que era o melhor amigo de Ben Parker. E entre conversa vai, conversa vem entre ele e a May, o Peter fica mais certo ainda de que estão escondendo alguma coisa dele. Seguindo esse cara, o Peter descobre que ele trabalha pra SHIELD. E escutando uma conversa entre ele e o Fury, o Aranha escuta o Fury dizer que precisa com que todos acreditem que os pais do Peter trabalhavam pros Estados Unidos da América, porém traíram o país e começaram a ser espiões russos. Toda essa conversa é interrompida porque o Sexteto Sinistro ataca e foge da SHIELD, lugar onde eles estavam presos. Mas o que importa mesmo é que quando o Peter força a barra, tia May diz que sim. Os pais do Peter trabalhavam para os Estados Unidos, mas também para a Rússia como agentes duplos. Então no meio dessa confusão eles traíram o país e acabaram morrendo num ataque de avião. O Peter, é claro, não acredita nisso e acaba indo até a Rússia para investigar a parada. E eu não entendi muito bem o que ele descobriu, mas pelo que parece, a Rússia tinha posse de uma arma que destruiria o mundo. Os pais do Peter tentaram impedir isso e foi por isso que acabaram morrendo. O rei do crime, quando fica sabendo disso, óbvio, quer essa arma. Então ele manda o Sexteto atacar e captura o Aranha.
O problema é que quando está prestes a tirar a máscara do Peter, todos são atacados e presos por Red Screw, o Caveira Vermelha, que fala que quer dominar o mundo com a arma, etc, etc. O Rei do Crime se solta e logo descobre que o Caveira Vermelha não é o Caveira Vermelha, e sim o filho do Caveira Vermelha que ainda quer dominar o mundo com a arma. Ele e o Rei do Crime entram em uma briga por essa caixinha que contém coisas sobre a arma, mas por fim o Rei do Crime a consegue, todos voltam aos Estados Unidos e essa viagem ao menos serviu para que Peter Parker e Tia May descubram que os pais do Pete nunca foram traidores. Mas então, meus amigos, Rússia, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial, sabe o que tudo isso tem a ver com a Marvel? Sim, o Capitão América, gostoso. Então, sentem-se, porque agora lhes contarei uma história. Há muitos e muitos anos atrás, um cientista chamado Einstein criou a fórmula do super soldado e assim surgiu o Capitão América. O plano do governo dos Estados Unidos era criar um monte de soldados assim. Porém, a fórmula foi destruída pelos russos, o Einstein foi morto e após tentarem replicar a fórmula, os Estados Unidos recriaram outros 5 super soldados. Porém, soldados que tinham poderes diferentes e falhos, poderes que iam acabando com o decorrer do tempo. Então criaram um anel para só ativar esses poderes em momentos específicos e liderados pelo Capitão América lutaram contra o exército russo do Caveira Vermelha. No meio dessa batalha, o Caveira Vermelha ficou preso nessa espécie de máquina, porém o Capitão América também. Então muitos e muitos anos se passaram, a guerra teve um fim e os super soldados foram esquecidos. Cada um desses soldados, no entanto, tinha uma chave para ativar essa tal arma. E sabendo disso, o Rei do Crime manda os Sinistros irem atrás de cada um deles. O Milo, inclusive, foi um desses soldados e não queria que a May vendesse a casa porque uma das chaves está nela. Já que Ben Parker era o melhor amigo dele, ele confiava muito no Ben e decidiu deixar a chave lá. De qualquer forma, em determinado momento, o Rei do Crime consegue todas as chaves faltando apenas uma. E é aí que todos os super soldados coroas se juntam para lutar contra o Rei do Crime e o Sexteto Sinistro. Apesar de lutarem bem, os poderes falham e todos acabam sendo capturados. Então o Rei do Crime consegue todas as chaves, porém, entretanto, todavia... O que significa isso? O quê? Sim, Camaleão é um traidor e estava trabalhando infiltrado para o filho do Caveira Vermelha porque eles são quase irmãos, pois foi o Caveira Vermelha quem criou os poderes do Camaleão e foi quem o criou desde criança. E cara, isso faz total sentido, porque a primeira vez que o Camaleão aparece na série é como um terrorista. Bom, com todas as chaves, eles primeiro as usam para trazer o Caveira Vermelha de volta. Então ele retorna, ameaça todo mundo, diz que vai destruir, controlar tudo, porém, entretanto, todavia, adivinha também quem retorna aqui? Sim, o Capitão América, que arma uma tremenda confusão lá dentro, todo mundo acaba sendo libertado, o Caveira Vermelha foge com o filho e o Rei do Crime captura o Camaleão dizendo que ele tá fudido e brincou com a pessoa errada. O Red Screw, no entanto, acaba ativando a arma, que se trata nada mais, nada menos e nada mais do que essa máquina que dá poderes sobre-humanos ao filho dele. Poderes de eletricidade, o transformando assim no Electro. A reação do Rei do Crime ao descobrir isso foi exatamente igual à minha. Quer dizer que a arma secreta e poderosa que todo mundo tava afim era isso? É só isso. Mais diferente do que todos pensam, esse Electro é mais apelão e mais poderoso do que nunca. Aqui o cara tem o poder de controlar a energia do mundo todo. Então ele taca o terror em geral, incluindo na SHIELD, e fala que quer comandar o mundo. Enquanto isso, o Caveira Vermelha tá caindo na porrada com o Capitão América e novamente os dois acabam entrando naquela máquina de energia. Máquina essa que acaba sugando o Electro também depois de uma briga contra o Aranha. É só isso, essa era a arma mais letal do universo. As coisas então voltam à normalidade, porém, enquanto Peter tá curtindo a lua de mel com a Mary Jane, adivinha quem aparentemente não tinha morrido e retorna aqui? Hydro-Man, o ex-namorado possessivo da Mary Jane, que sequestra a menina, o Aranha vai atrás e... Que maluco chato é esse Hydro-Man, viu? Puta merda. Enfim, primeiro Peter não acha e a tia da MJ joga toda a culpa nele. Como se atreve? Como se atreve a me acusar de fazer mal à única mulher no mundo que eu faria tudo pra proteger? Ah, garoto, como se atreve? Como me atrevo? Como você se atreve? Mas depois ele procura mais, investiga, acha, perde, mas é salvo pela Gata Negra que até dá em cima dele.
Hashtag Morbius corno. Além de ter um filme ruim, ainda sofre com isso, coitado. Em determinado momento, a própria Mary Jane, com poderes que ela não sabe como conseguiu, derrota, entre aspas, o cara. Então ela vai investigar com o Connors que porra aconteceu com ela, não descobre nada e novamente é sequestrada pelo chato. Amigo, pare, tá feio pra você já. Enfim, ele acaba levando a menina pra um laboratório onde diz que foi criado. E aqui vem a grande revelação de tudo. Essa parte realmente me fez ficar assim. Então, quando o Hydro-Man morreu, esse cientista pegou o DNA dele e fez uma cópia. Porém, uma cópia que ainda sentia sentimentos pela Mary Jane. Então o doutor, como sabia que ela tinha morrido ou, sei lá, desaparecido, também fez uma cópia dela com o DNA do próprio Hydro-Man. Ou seja, essa Mary Jane é um clone, com sentimentos, porém um clone. O doutor diz que clones não vivem muito, ou seja, os dois vão morrer logo logo. E em determinado momento, sim, acontece. O clone da Mary Jane morre. Adeus, clone da Mary Jane. Eu sempre me lembrarei de ti por ser a casada que fez o nosso moleque piranha feliz enquanto pôde. E cara, essa história é bem pesada, bizarra e estranha. Coitado do Peter, o cara foi do céu ao inferno em questão de segundos. No final desse mesmo episódio, quem aparece é a Madame Teia, que fala que nada está acabado, que ela tem uma missão muito pica pro Aranha e que se ele fizer tudo certo, dirá onde está a verdadeira Mary Jane. Mas qual caralhos é essa missão? Isso eu te direi agora. A Madame Teia meio que é parceira de um tal Beyonder, um dos seres mais poderosos do universo Marvel, uma entidade cósmica capaz de fazer uma caralhada de coisas e até alterar a realidade. Essa entidade chama o Aranha e diz que quer fazer um experimento. O experimento é o seguinte: o cara quer saber o que é mais forte, o bem ou o mal. Então ele observou a Terra, um planeta que entende bem desses dois lados, e observou esse outro planeta que só há bondade. Então ele pegou alguns caras maus da Terra, como o Doutor Destino, o Octopus, o Lagarto, etc. e jogou nesse planeta para que eles destruíssem tudo. E como na cabeça da entidade o Aranha é a representação do bem, ele pegou o Peter para fazer com que o Aranha impeça isso. Porra, essa entidade não tem o que fazer, né? Não tem um boleto para pagar, aí dá nisso. Como tem mais de um vilão nesse planeta, a entidade dá ao Peter o poder de escolher alguns super-heróis para lutar ao lado dele nessa batalha. Então o Aranha chama o Quarteto Fantástico, Tá na hora do pau. o Homem de Ferro, o Capitão América e a Tempestade dos X-Men. Então é aqui que sim, Tá na hora do pau. obviamente em determinado momento os bonzinhos vencem, até porque os vilões nem quiseram unir forças e etc. Então a entidade manda tudo de volta, menos o Aranha, porque isso foi apenas um teste para provar que o Spidey estava à altura do que está por vir. E agora sim, chegou realmente o momento de enfrentar o seu maior desafio. A entidade acaba levando o Aranha de volta para a Terra, porém uma Terra de outra realidade, uma realidade totalmente devastadora onde o Peter perdeu o tio Ben, a tia May e logo foi clonado pelo mesmo cientista que clonou a Mary Jane. Então o clone se juntou ao Carnificina e destruiu tudo. E quando eu digo tudo, é tudo, porque o clone literalmente destruiu a Terra e mais um monte de outras realidades. Então como o Beyonder tinha o poder de voltar no tempo, ele voltou, ficou fraco por isso e por não conseguir por si só alterar a realidade e derrotar os planos do clone do mal, ele recrutou um monte de aranhas de um monte de realidades distintas para impedir que no futuro isso aconteça. E porra, isso é muito foda. Então meu amigo, agora sim, sem mais delongas, partimos para a super batalha final. Tá na hora do pau. As várias faces de mim. Coisa tão horrível. Isso não está em você, porque não está em mim. E você sou eu.
puta que pariu, esse episódio é foda, essa batalha é foda, essa série é foda, o Stan Lee é foda, o Homem-Aranha é foda, porque o nosso Homem-Aranha faz com que o tio Ben de uma outra realidade apareça pra falar com o Peter clone. Eu sei que passou por dificuldades, mas nesta dimensão vou cuidar de você. Não importa, eu amo você, rapaz. Também amo o senhor, tio Ben. Também amo o senhor. Lute, Peter. Lute com seu coração e sua alma. Seu coração e alma reais. E depois dessa conversa, o clone se desculpa por tudo, tenta vencer a simbiose dentro de si por não saber se vai conseguir ou não vencer, por fim, se autodestrói. Nossa senhora, olha esse final, imagina uma adaptação dessas pro cinema um dia, eu espero estar vivo pra ver isso acontecer. No final, todos os aranhas voltam às suas respectivas realidades e a Madame Teia diz que finalmente vai levar o Peter até a verdadeira Mary Jane. E eu queria muito ver esse reencontro acontecer, mas sim, não iremos ver porque a história da melhor adaptação do Aranha até aqui acaba agora. Então lembre-se, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e até a semana que vem. Ah, deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?